بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ilamil Islam. O nosso convidado de hoje, como de habitual, estamos com o nosso Sheikh Kursi Hafidhahullah. A todos que padecem de alguma enfermidade, que Allah subhanahu wa ta'ala lhes dê a cura. E sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aos muçulmanos. E aos não muçulmanos, Shalom Adonai. Aos que padecem de alguma enfermidade, que Allah subhanahu wa ta'ala dê a cura. Aos que encontram-se encarcerados por alguma culpa, que Allah subhanahu wa ta'ala minimize o problema e que não voltem a ter a mesma situação. E aos mortos, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia sobre eles. Para o nosso dia de hoje, temos o nosso convidado, como de hábito, o Sheikh Kursi Hafidhahullah. E o nosso tema é sobre o islamismo. O Islã, da parte que nós vamos frisar hoje, é em relação ao que é Islã e quem é muçulmano. Antes de mais nada, para irmos no plano de fundo da pergunta, queremos saudar o nosso Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustad. Como está? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala marcou. Estamos de boa saúde. Mashallah. Vossa família? Estamos de boa saúde, nada do mal. Alhamdulillah. Mashallah. Sem mais voltas, vamos diretamente ao nosso plano de fundo, que é o tema de hoje, relacionado ao Islã. Primeiro, nós temos dois assuntos a tratarmos, se não um, se calhar. O Islã e o muçulmano são dois assuntos que convergem ou são assuntos que divergem? Começamos com esta pergunta. Muito certo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Primeiro dizer que Islã e muçulmano. Islã é um caminho e o muçulmano é a pessoa que anda no caminho. Então, com isso, significa que o Islã é o espelho e o muçulmano é a pessoa que se espelha através desse espelho. Agora, significa que é um caminho que é alguém que está a usar este caminho, é que é o Islã, usado por muçulmano. Então, com isso, marca a divergência por dizer que Islã é a regra e o muçulmano é o obrigado a seguir esta regra. Não marca divergência ou não traz uma divergência, porque o Islã e o muçulmano devem estar num caminho. Mas a verdade é que a divergência não é uma divergência que difere de ser ou de estar, mas sim de onde e de que meio ou de que forma que o Islã está construído. Neste caso, o Islã vem do céu, a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, mas o muçulmano está cá na terra. Então, cruzam-se no meio. Então, é mais ou menos este é o dizer o Islã. O Islã é a regra e o muçulmano é a pessoa que segue esta regra. Exato. Mashallah. Quando é que alguém pode ser chamado ou considerado muçulmano? A pessoa é considerada de muçulmana quando nega tudo que é adorado fora de Allah e aceita que Allah é o adorado e segue naquilo que ele aceitou. Esse será chamado de muçulmano. E adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. Acaso vocês testemunham sobre a morte do Yaqub, de Jacó, quando إذا حضر يعقوب الموت, quando a morte aproximou Yaqub, ele quando disse para os seus filhos: o que vocês adorarão depois de mim? Então eles em resposta disseram: nós iremos adorar o seu Deus e Deus dos seus pais, Ibrahim, Ishaq, ilahan wahida, um único Deus. E eles disseram: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, e nós somos submissos a ele, nós somos muçulmanos. Então, com isso significa que ser muçulmano é adorar Allah subhanahu wa ta'ala
e tirar as outras coisas que são adoradas. É a partir daí que a pessoa é chamada de muçulmana. Mashallah. Tem algumas práticas que quando alguém faz, não é? É considerado muçulmano? Sim, isso está resumido numa área de Surah Al-Bayyina. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. E eles não foram ordenados a não somente para adorar, a não ser que é para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, sinceros para com ele na religião. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, e estabelecem a oração. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, e dão, ou seja, eles dão a esmola, zakah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, e esta é a religião firme, a religião correta. Mas aqui no meio também disse hunafa'a, monoteístas. Então, as práticas que você quando deixa de fazer e você deixa de ser muçulmano, e depois da unicidade é a oração. Assim que você deixa de rezar, deixa de fazer a oração obrigatória, cumprir as orações obrigatórias, então você deixa de ser muçulmano. Neste caso, depois de deixar o politeísmo, então você terá que cumprir a oração. E assim que deixa, então já não serás muçulmano. Neste caso, na minha percepção, a pessoa que deixa de praticar as 5 orações deixa de ser muçulmano. A pessoa que deixa de praticar as 5 orações deixa de ser muçulmano. Mas nota, dizer que se você também pratica essas 5 orações, enquanto também tem práticas de idolatria, politeísmo, você também não será muçulmano. Por isso eu disse que a primeira coisa que você tem que ter é abandonar tudo que é adorado fora de Allah, e daí então a prática da oração. Enquanto não abandonar, mesmo praticando, você não será muçulmano. Então, esses assuntos de politeísmo, relacionados a politeísmo, pelo menos podes mencionar alguns, ou outro, quando a pessoa pratica, por exemplo, mesmo fazendo oração, também não faz parte do islamismo. Número 1, obedecer tudo que é adorado fora de Allah. Estamos a falar de adorar árvores, adorar pedras, adorar montanhas, anjos, profetas, santos, tudo isso é aquilo que é adorado. Estamos a falar de adorar qualquer coisa que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. 2, ir aos curandeiros à procura daquilo que te dá valor, mas que não tenha um benefício de um assunto que te prejudica. Estamos a falar de doença, por exemplo, você está doente, agora procura cura ou um certo medicamento, aí já não está dentro do politeísmo. Mas enquanto você estiver doente ou tem uma preocupação qualquer que te pica na sua vida, e você vai ao curandeiro a fim de como salvar naquela preocupação sua, e o curandeiro arranja o que arranja para você poder salvar. Vamos supor que você é pobre, agora quer enriquecer, você é um comerciante, quer para o seu comércio, seu negócio estar a andar bem, ou então tem medo de pessoas roubarem o seu dinheiro, e você vai lá arranja drogas para as pessoas não estarem a levar o seu dinheiro, ou então você está doente, vai lá consultar quem te fez o mal. Tudo isso são práticas de politeísmo, e assim que você pratica, você já não é muçulmano. Ou seja, também professar pela sua língua, dizer que eu sou Deus, eu sou filho de Deus, ou então fulano é filho de Deus, ou então fulano é Deus. Falando com a língua, também você será considerado de politeísta. Você será um descrente, já não é mais muçulmano. Mashallah. Mas, por exemplo, há casos em que os próprios muçulmanos, entre aspas, como se diz, são protagonistas desses assuntos de curandeirismo, alguns com panfletos a dizer que eles são curandeiros, eles dão sorte no negócio, dão sorte no casamento. Como é que fica a situação deste muçulmano? Ok, primeiro dizer que não é muçulmano. O Nabi dizia, man allaqa tamima faqad ashraka. Quem pendurar qualquer coisa, rerizes, pendurar amuletos, coisas por aí, essa pessoa já cometeu o shirk, já cometeu o politeísmo. Então, toda aquela pessoa que faz isso, que cá foi mencionado, não faz parte dos muçulmanos, é apenas um engano que ele está a trazer no meio dos muçulmanos, mas perante, ou seja, nos olhos de Deus,
esta pessoa já não é considerada mais de muçulmano, porque o Islã, primeiro, é entregar-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse, o dekhulu fi silmi kafa, entrar no Islã por completo. O muçulmano é aquele que entra no Islã por completo, não uma perna fora e a cabeça dentro, a barriga fora e outros braços dentro. Então, se você numa parte confia a Allah e a outra parte confia essas raízes, confia esse assunto de curandeirismo, significa que você não entrou no Islã, você ainda está a espreitar e está muito distante e longe do Islã. Então, toda aquela pessoa que usa o que tem a ver com curandeirismo, o que tem a ver com tudo aquilo que leva à descrença, por mais que se chame de muçulmano, ele não é muçulmano, está muito longe do Islã e muito longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Ibrahim dizia, Innani bara'un mimma ta'budun. Eu estou muito longe daquilo que vocês adoram. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Excepto aquele que me criou, pois ele irá me guiar. Wa ja'alaha kalimatan baqiya. E fez isso com uma palavra permanente, fi aqibihi, para os que viessem depois dele. Isso significa que você, quando diz que sou muçulmano, deve ser um assunto permanente e não um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, este não será chamado de muçulmano, simplesmente é mais ou menos isso. Ele será um descrente completo, assim como outros descrentes lá fora. Recuamos um pouco para logo o primeiro comentário que o Sheikh deu a respeito do Salah, que quem abandona a oração não é considerado muçulmano. Supomos eu sou casado, não é? No momento que eu casei, eu e a minha esposa, todos nós fazíamos a oração. De repente, um deles aqui abandona. Saindo daquela premissa que disse que quem abandona a oração torna-se descrente. Como é que fica este meu casamento? Muito certo. De outro lado, se a pessoa dizer que está nulo, há uma coisa que no tempo de Nabi veio um homem com algo que ele tinha pendurado. Então o profeta lhe perguntou isso que ele disse para mim, pastor, para assim, me proteger daquilo, assuntos de jinnes, assuntos de negócios, tudo isso. Então o profeta disse, tira isso daqui, isso não vai te beneficiar. Realmente esta prática é prática de shirk, mas o Nabi não lhe ordenou a repetir o seu casamento. E o que é recomendável primeiro é dizer que a pessoa tem que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, voltar para a sua religião, fazer o tauba, assim como um muçulmano e, aliás, alguém não muçulmano, quando casa, no momento em que eles vão entrar no Islã, existem pessoas que dizem que dá para repetir o casamento, pois não era muçulmano, mas os sahabas também não eram muçulmanos e não chegaram de repetir o casamento deles. E também havia um jovem que sempre, num dia estava a ir à guerra, à batalha, então ele estava a proferir algumas palavras ali de abuso, algumas palavras de ofensa, a dizer para nós temos barriga grande, a gozar aquilo tudo, a zombar. Então Allah subhanahu wa ta'ala, através daquelas palavras, ele disse, esse tornou-se descrente, mas não foi também mandado a repetir o casamento. Então, o que digo de recomendação é a pessoa voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Pois temos dua que diz, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam bihi wa astaghfiruka lima la a'lam. Eu procuro refúgio em ti, contra o shirk, o politeísmo, em te associar em algo, com uma coisa qualquer que sei ou que não sei, ou seja, a saber ou sem saber. Este é um dua que a pessoa lê para se proteger, ou então, caso esteja no shirk, Allah subhanahu wa ta'ala poder perdoar. Com isso seria necessário repetir o casamento, mas também não. Então, o essencial é volte para Allah subhanahu wa ta'ala, isto é, fazer tauba e arrepender-se para Allah subhanahu wa ta'ala e continua com seu Islã. Veja, se a mulher ou o homem é muçulmano, chega um tempo não faz salah, a mulher ela terá que se afastar da pessoa, terá que se afastar daquele homem e esperar o seu período de idda e pronto, sair ou despedir e ir embora. Agora, dentro daquilo, se o homem volta para o Islã, então a mulher pode sentar, pois o Islã já está bem correto. É mais ou menos isso. Não. Sheikh, está querendo nos dizer que é legítimo uma mulher pedir divórcio porque o marido abandonou Salah? Sim, o hadith do Sunan Tirmidhi, hadith de Sunan Musnad Ahmad,
O Nabi disse: "Ayyuma imra'atin sa'alat talaqa zawjiha min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah." Qualquer mulher que pedir divórcio ao seu marido sem nenhuma razão válida, isto entre parênteses, sem nenhuma razão válida, então será haram para esta mulher pressentir a aroma do paraíso. Aqui disse sem nenhuma razão, mas vamos ver o hadith do Bukhari e do Sahih Muslim. Uma vez, uma senhora de nome Thabit ibn Qais, ela veio ter com o Nabi, disse: "O meu marido, Islam, não falo mal dele, comportamento também não falo mal dele, mas é que eu não gostaria que eu cometesse kufr depois de ser muçulmana. Significa que eu não gosto dele, mas o Islam dele não há nenhum problema, e o comportamento dele não há nenhum problema, só que eu quero me divorciar com ele." E daí o Nabi permitiu. Veja, se ela afastou-se do marido por não gostar, apenas não gostar, não porque ele é descrente ou deixou daquilo que é do Islã. E o que dizer daquele que deixa o Islã, que deixa a oração e que deixa as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala? A mulher tem direito de afastar-se deste casamento, ou seja, deste homem. Mashallah. E nós temos aquelas condições em que você fica com sua esposa ou seu marido, você pede, aconselha, e depois você fica já sem força de mais continuar a aconselhar. Porque, portanto, você aconselhar acaba perdendo o seu posicionamento normal. Então você diz: seja o que Allah quiser, não é? Se Allah quiser, Allah vai lhe guiar. Se Allah não quiser, vai permanecer assim mesmo. Então, qual é a situação deste tipo de relacionamento? Eu falo com minha esposa 2, 3, 4, 5 vezes, ainda tenho que manter paciência e esperar até que um dia Allah ilumine o caminho dela? Ou o marido, que Allah ilumine o caminho do esposo? Temos que estar muito ligados com aquele hadith de Ibn Umar, que está no Bukhari, no Sahih Muslim também, que o Nabi disse: "Kullukum ra'in." Todos vocês, cada um de vocês é responsável. E cada um de vocês será perguntado a respeito da sua responsabilidade. Ainda veja a expressão, disse: "Kullukum ra'in." Todos vocês são pastores, quer dizer, vocês têm responsabilidade em frente de pessoas. E disse: "Wal amiru ra'in." E o líder também, ele é o pastor. "Wal rajulu ra'in ala ahli baytihi." E também o homem é pastor para os que vivem na sua casa. "Wal-mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha." E a mulher também é responsável para a casa do seu marido. Então, esta responsabilidade, ou de ser pastor, não acaba até que se separe, ou então seja separação de divórcio, ou seja separação da morte. E nós temos que perceber o que é casamento em algum momento. Casamento significa continuidade de educação. Ainda a mulher continua a ser educada. Dali onde você lhe levou do pai, já a educação quer dizer, não vai ser seguida mais do pai. Aqui a educação vai arrancar de novo. O pai será perguntado desde a criancice até no dia de casamento. Agora, a partir do dia de casamento, quem será perguntado será o homem. A partir do dia de casamento, ou seja, a partir do casamento até a morte ou até a separação. O que você diz para ela? Então, não há nenhuma chance, não há nenhum tempo de você dizer: "Epa, mantenho-me calado porque já falei e já cansei." Porque Allah disse: vocês devem se salvar a vós mesmos e a vossa família do fogo infernal. Então, essa salvação não pode ter uma limitação, a não ser que haja uma separação. Sim, certo? Voltando ainda à mesma pergunta, como de insistência, penso que a resposta não me chegou e não me foi satisfatória. Eu expliquei à minha esposa mais de 10 vezes: faça salah, faça isso, para o nosso bem. E não estou a conseguir. Ela não está a entrar no ritmo. Eu ainda tenho que pacientar até irmos onde vamos chegar, ou tenho que tomar minhas medidas? Parece que já foi resumida a resposta, mas pronto. É isso que eu estava a dizer, que deve existir uma limitação. Com isso significa que a pessoa deve tomar suas medidas. E a melhor medida num alguém que nunca houve é a separação. Senão vão se provocar mais e vão se criar com mais problemas e mais danos e estragos no casamento. O Nabi dizia: "Ayyuma imra'atun matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah." Qualquer mulher que morrer enquanto seu marido está satisfeito com ela, diretamente ao paraíso. Se for que foi uma muçulmana,
E uma das condições da mulher entrar no paraíso é ela obedecer ao seu marido. Então, se a mulher não está a obedecer, não está a ouvir, segundo ela disse que não estou a conseguir, então a única saída que não serve como regra, mas serve como uma alternativa, é só existir uma separação e arranjar outra que é daquilo que é do seu ser ou do seu estar, apesar de que não vamos chegar até lá no limite do nosso gosto, mas pelo menos em alguns porcentos que vão nos ajudar a nos perceber. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah Al-Furqan: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. Os crentes, os verdadeiros crentes, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا, são aqueles que dizem: ó Senhor nosso, dê-nos a partir das nossas esposas, وَذُرِّيَّاتِنَا, e a nossa descendência, قُرَّةَ أَعْيُنٍ, a felicidade dos olhos. Dizia o Hassan al-Basri que não há nenhum muçulmano que sente essa felicidade dos olhos, a não ser que ele veja a sua família de casa a obedecer, a partir da esposa e os filhos, a obedecer os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, enquanto não obedece, você não terá uma felicidade. E não pode existir essa infelicidade até toda a sua vida. O melhor é existir uma separação, desligar-se dela e procurar o outro, e ela procurar, ou seja, você procurar a outra mulher. E se essa situação for o inverso, a mulher é que reza e o marido não quer saber de nada, o direito... não seria desobedecer o marido, era dizer: epa, como você não está a ouvir, você não está a querer fazer solar, eu estou a distanciar deste casamento. Chamaríamos isso de desobediência também? O profeta disse num dos hadiths sahih: "La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq." Não existe desobediência na criação onde desobedece Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, qualquer lugar e qualquer ato que Allah estranha, e se você vir estranhar, por mais que seja o seu pai próprio a praticar ou o seu marido, então você rejeitar não será chamado de desobediência, mas será desobediência quando for algo que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou para ser feito, e daí você rejeita. Agora, o que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, então você também tem que se afastar. Allah disse: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. O seu Senhor, ele decretou de que não pode ser adorado ou não podem adorar outro Deus senão a ele. Essa é a primeira coisa. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E em segundo lugar, tratar bem dos pais, tratar bem do marido. Isso já é algo secundário, não pode ser uma coisa da primeira escala. Então, primeiro você tem que ouvir Allah subhanahu wa ta'ala o que ele diz, e o que ele não gosta, você também tem que ou tem que se afastar também, não te aparecer o gosto dessa coisa. Então, nunca será chamada desobediência onde Allah não gosta. E tendo, por exemplo, aquela situação em que um casal vinha fazendo solar, toda a família, tudo organizado, tem mais de 3, 4, 5, 6 filhos, mas um deles fracassa. Já perde esta paciência, talvez o nível de fé desce. Então, aparece aquele receio. Nós temos filhos, não podemos se separar, temos que ainda se manter, porque vamos estragar o que nós conquistamos ao longo do tempo. Como que fica essa situação, Ustad? Muito certo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. É que no casamento, na parte de duas coisas, o casamento perde força e vai existir mais problemas. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, carinho e misericórdia. Então, na falta de amor num casamento, ou arranjem pessoas para poderem aconselhar, ou então separarem-se. Agora, caso uma pessoa cansou e uma não cansou, então este casamento não vai andar de bela forma. O rahma e misericórdia, ter pena um ao outro. Agora, na falta dessas duas coisas, ou arranjem pessoas, ou então melhor se separar. Agora, não há de como você prejudicar alguém de pôr nesta cadeia. Hoje será cadeia porque para ela é um assunto prejudicial, enquanto o amor dela já acabou, ou o amor de um deles já terminou. Allah disse: فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Arranje alguém para julgar, da família do homem e da mulher, se for que queira uma reconciliação, e يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah dará uma aceitação. Enquanto não quererem isso, Allah não vai dar aceitação neste casamento. Então, dizer que se um deles cansa, e dificilmente cansarem os dois,
onde há separação entre quem cansa é um. Então, deve ser obedecido este cansaço desta pessoa, senão pode vir criar mais maldades em relação àquilo que você pensava ou esperava. Wallahu a'lam. Sheikh, tem um número determinado de oração que quando você perder uma ou duas, três, ou um número determinado de oração, você deixa de ser muçulmano? Para os que seguiram até madhabu de Imam Hanbali, os Hanabila, eles aceitam que só uma oração, conforme um dos hadith, que diz: "Man taraka salatan wahidatan muta'ammidatan", quem deixar uma oração de propósito, essa pessoa, até o tempo passar, a pessoa sai do Islã. O Sheikh Fawzan também escreveu nos seus livros lá. Então, eles lá, os que seguiram a linhagem Hanabila, os Hanabila, de Imam Hanbali, eles estão mais fortes em dizer que assim que você deixa uma oração, então você já rezou dentro do dia, então você será considerado de muçulmano. Essa expressão, eles traduziram de que estabelecer referido aqui é você fazer as orações completas. Enquanto que os outros, como Hanbali, eles traduziram de que estabelecer referido aqui é você fazer a oração na hora. Significa você cumpre todas as orações, mas está a atrasar a hora. Então, aí se Allah quiser vai te castigar e se quiser vai te perdoar. Quanto a esses outros, estão de acordo de que se você deixa um salah, mas rezou dentro do dia, então você vira a ser muçulmano, mas essa é uma descrença pequena que não te tira do Islã. Então, é mais ou menos isso. Esta foi a discussão entre os álimos. Dentre eles, são esses que eu mencionei, que estão de acordo em que se você deixa uma ou duas orações, mas rezou dentro do dia, então você continua a ser muçulmano, pecador. Mashallah. Então, é unânime que quer abandonar as 5 orações? Esse é descrente. Exatamente. Quem abandonar as 5 orações já não tem nem sequer um espaço no Islã. E a pessoa tem que fazer o tauba e voltar para o Islã. E se a pessoa vinha rezando depois abandonou totalmente as 5 orações, torna descrente. Exatamente. Então, tornando-se descrente, por exemplo, é um irmão que conviveu conosco no tempo que rezava. Perde a vida naquele instante. Qual será o nosso posicionamento? O profeta disse num hadith: "Innamal a'malu bil khawatim", as ações são verificadas no fim. Então, vamos verificar essas ações no fim, as últimas. Se rezava e deixou de rezar, vamos considerar como um kafir que morreu. E a verdade é essa, ele é um descrente completo, sem nenhuma dúvida. Então, todas as ações Allah subhanahu wa ta'ala verifica no fim. Isso é a mesma coisa também, o seu contrário, ou alguém que veio sem rezar e depois reza naquela semana e naquela semana ele morre. Ou começa ontem, morre hoje. Vamos enterrar a ele como muçulmano, porque o Nabi já explicitou. Wallahu a'lam. A pessoa morreu, mas antigamente rezava. Morre como descrente. Nós não estaríamos a julgar esta pessoa, atendendo, considerando nós não sabemos o que ele preparou diante de Allah. Estaríamos a julgar esta pessoa que ele deixou, então como deixou, não merece aquele nosso tratamento a ele como irmão. Não estaríamos a julgar? Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito dos judeus: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Disse como é que os judeus vêm procurar sentenças contigo, ó Muhammad, sabendo que eles têm livro de Deus, onde nesse livro existem sentenças, regras de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles não cumprem de acordo com este livro. Então, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, esses não são crentes. Então, nós vamos de acordo com o livro de Allah. Só o livro de Allah que está em nossa frente é suficiente nós conhecermos a realidade desta pessoa, ou então a dúvida. Digo dúvida se for um muçulmano pecador. Nós vamos enterrar como muçulmanos e acredita a outra parte. Então não será conhecido ou considerado de julgar a pessoa. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala e o seu Nabi já mencionou. As ações são as últimas. Agora quem vem querer dizendo que está a julgar é porque não crê neste hadith e não crê uma parte do Alcorão. Então morreu como descrente, mas outrora era nosso irmão. O nosso tratamento, como é que vamos lhe enterrar ele? Vamos lhe vestir roupa de muçulmano, vamos lhe vestir o kafan, vamos lhe enterrar no cemitério de muçulmanos. Como é que vamos fazer? Muito certo. Todo aquele que é descrente é enterrado de uma única forma. É enterrado só para não apodrecer, não estar aqui na terra. O Nabiullah, seu tio Abu Talib, quando morreu, então o filho Ali ibn Abi Talib, ele veio ter com ele, disse: "Inna Abu Talib mata." O seu tio Abu Talib já morreu. Então o Nabi disse para ele: "Idhabi wa wari."
ir lhe enterrar, já que seu pai ia lhe enterrar, só para não apodrecer aqui. Ele foi, ele disse, quando eu enterrei a ele, foi ter com o Nabi de novo. Ele disse a Ghatasil, vai tomar banho. Então, toda aquela pessoa rezava, não rezava, mas morreu sem rezar no fim da sua vida. Então, primeiro, não há banho para esta pessoa, não há kafane para esta pessoa, e não há salatul janaza para esta pessoa. É só lhe levar, ir lhe enterrar, não há mais outra coisa de fazer a favor dele. E é só mais ou menos isso que eu queria responder. Vamos enterrar ele como um kafir, não como um muçulmano. E o que é feito para um muçulmano já não é essencial e não é necessário para ele, porque é uma sujidade em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. E quem pegou, ir tomar banho. Esta resposta é abrangente. Por exemplo, eu faço solá, o meu filho não reza. Todos os irmãos muçulmanos sabem que eu faço solá, mas o meu filho não reza. E acontece o que acontece com ele, por exemplo, perde a vida. O tratamento é este, não há exceção. O profeta disse no hadith: Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Quem a sua ação lhe fazer atrasar, a sua tribo não vai adiantar. Significa que se o seu pai é um muçulmano, a sua mãe é muçulmana, mas aqui trata-se do singular, trata-se do individual. Estamos a falar de uma vida individual. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. Nós vos trouxemos aqui sozinhos, separados, كَمَا خَلَقْنَاكُمْ, assim como nós vos criamos. Então aqui trata-se de uma alma, não se trata da tribo, daquela alma. Não. Chefe, o Islã herda-se? Não existem herdeiros do Islã a não ser os muçulmanos, que podem herder o conhecimento dos que passaram e eles passarem de acordo com aquele conhecimento. Agora, o Nabi, o que ele disse, al-ulama warathatul anbiya. Os sábios são herdeiros dos profetas. Serem herdeiros dos profetas no conhecimento. Então, o Islã, você ser herdeiro só porque a sua família era, ou uma tribo sua era, o seu tio era, dentre os grandes da mesquita, os reconhecidos, conhecidos e reconhecidos, e você dizer que eu sou muçulmano porque eu sou da família muçulmana, isso já não é aceito dentro do Islã. Eu faço algumas práticas. Jejum, faço zakah, tenho condições para ir ao Hajj, faço sadaqa, alimento muitos pobres, faço caridades, enfim, construir mesquitas, oferecer aos necessitados, não sei o que. Mas, porém, por causa das minhas ocupações, não consigo ir praticar o salah. Será que ainda continuo muçulmano ou não? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, no Surat Ar-Rum. Estabeleçam a oração e não podem pertencer aos mushriquines. Quer dizer, toda pessoa que não faz salah, então ele é mushriqui. Então, o que dizer das ações dos mushriquines? Allah subhanahu wa ta'ala disse no outro ayah, no outro surah: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nós, no dia de Qiyamah, apresentaremos tudo o que eles fizeram de bom, de boa ação. Então, à espera de pagamento, de recompensa, então Allah subhanahu wa ta'ala irá destruir tudo e fará em pó suspenso, e fará em cinza, fará em poeira. Então, toda aquela pessoa que pratica o que pratica no Islã, pratica para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto o principal, que é a oração, ele deixou o seu salah ou a sua adoração, qualquer que ele fizer, hajj, jejum, zakat, tudo não vale, tudo é nulo. O Nabi disse num dos hadiths, Rawahu Tirmidhi, Ra'sul Amri al-Islam, a cabeça do assunto, da ordem, é o Islã, o amudu do salah, e o seu pilar é a oração. Então, enquanto esse pilar você destruir, o resto das ações que aparecem depois da oração não será nada válida perante Allah subhanahu wa ta'ala. Que tal dizer para aquelas pessoas que dizem assim: ser muçulmano não é só rezar. Ser muçulmano é ter convicção, ter fé no coração. Você não prejudicar a ninguém, não insultar, não chamuscar a imagem de ninguém. Pronto, isso só basta, você é muçulmano. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Innal insana lafi khusr. O ser humano está na perdição. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Os que não estão na perdição são os que creram em Allah e praticam boas ações. Então, isso é que é ser crente muçulmano.
crer em Allah no coração, isso já é convicção no coração, na língua e depois traduzir com os membros, e praticarem boas ações. Então, você para ser chamado muçulmano é você traduzir o que está no seu coração. O Islã é a prática daquilo que você crê no coração. Isso é que se chama ser muçulmano. O que você crê no coração, traduzir com os membros. Aí você é considerado de muçulmano. O resto que aparece, pode ser que não vamos acertar, vamos falhar, todos nós isso estamos lá. Então, enquanto você não traduzir o que está no coração, então você é mentiroso. Isto é a mesma coisa você dizer para alguém, eu te amo. Mas em cada vez mais que você me encontra, me insulta. E você disse, não, eu te amo. Então, ninguém vai acreditar que você me ama. E de verdade você não me ama, você é mafioso. É mais ou menos isso. Das lições que nós podemos tirar dessa entrevista, caros internautas, é que o Salah é o pilar do Islã, pois não? Certo, o Islã em si tem 5 pilares, mas outros pilares vieram também depois. Quer dizer, o Salah é o segundo pilar, quer dizer, é o pilar mais importante depois da unicidade. Então, os restantes pilares são válidos depois da oração. E a própria oração, por ser o segundo pilar, é válida, essa oração é válida depois da unicidade. Significa que são pilares que se seguem. Então, tudo que aparece depois da oração é válido depois da oração. Antes da oração já não é válido. Significa que você já não está no grupo dos muçulmanos. Desde que abandona a oração, não está no grupo dos muçulmanos. Desde que abandona a oração, não está no grupo dos muçulmanos. O profeta disse: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. A diferença que existe entre nós muçulmanos e os não muçulmanos é a oração. É só você ver se reza ou não. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Quem deixar desta oração, ele é descrente. Um descrente confirmado, sem nenhuma dúvida. Jazakumullahu khaira. Caminhamos para o fim da nossa entrevista, Ustad. Apelar ao caro internauta que deixe o seu comentário após o acompanhamento dessa nossa entrevista, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, deixe a sua ideia se o programa pode continuar ou não. E contamos com os seus comentários, as suas críticas e, enfim, tudo que achar conveniente para aqui, neste lado aqui, sabermos se podemos melhorar ou não, ou se estamos a melhorar ou não, se podemos continuar ou não. Então, é da inteira responsabilidade do nosso lado assumirmos aquilo que são os nossos erros e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe as nossas falhas. E numa comunicação dessas, dificilmente sairmos todos convictos que o que dissemos é 100% real, porque nós não somos isentos de falhas, porque somos seres humanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe pelas falhas e que nos recompense daquilo que lhe se falou como verdade. E para ti, caro internauta, acompanhe o nosso programa de todas as vezes que puder, inshallah. E Allah recompense também a todos que direta ou indiretamente apoiam o nosso programa. Wa jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustad, jazakallahu pela vossa presença mais uma vez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu.